Nós vamos meditar na palavra do Senhor, lá em Gênesis, uma palavra que Deus colocou no nosso coração. Gênesis 6, glória a Deus. Diz assim, nos versículos 5 ao 14, parte A, primeiro, nós vamos ler. O Senhor viu a perversidade do homem, tinha aumentado na terra, e de toda a inclinação dos pensamentos do seu coração, era sempre somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. O Senhor ficou de coração cortado. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais, grandes e pequenos, e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Versículo 9. Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipestre. Até aí. Aí depois nós vamos ler o versículo 17. Eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá, mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. Versículo 22. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Amém? Feche os teus olhos. Senhor Deus, muito obrigado. Te agradeço, Senhor, te louvo por estar aqui mais uma vez neste altar, por ter esta oportunidade, Senhor, porque é uma honra, Senhor, estar aqui. Ter esta oportunidade, Senhor, de ministrar a Tua palavra. Muito obrigado, porque, Senhor, eu sou tão dependente do Teu Espírito Santo. Preciso tanto da Tua voz, do Teu poder, Senhor. Preciso tanto da Tua palavra. Deus, usa-me nesta manhã com palavra de conhecimento, sabedoria. Que não seja eu a falar nesta manhã, mas que seja, Senhor, usada pelo Senhor. Que eu fale com ousadia na Tua presença, aquilo que o Senhor quer falar à Tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, fala aos corações, Senhor, os corações sedentos, Senhor, para ouvir a Tua voz, e que essa palavra seja transformadora, e o Teu nome seja glorificado e exaltado, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Irmãos, se tem algumas coisas, né, que desagradam a Deus, tem uma das coisas que Deus abomina, a idolatria, né? Deus abomina a idolatria, porque Ele quer a glória para Ele, e tudo aquilo que a gente faz de idolatria, né, tudo aquilo que a gente, porque idolatria é aquilo que a gente coloca em primeiro lugar, e deixa Deus em segundo plano, Deus abomina. E outras coisas, né, que abomina o coração de Deus, que entristece o coração de Deus, é a perversidade, é a maldade no coração do homem, é o pecado. E isso afasta o ser humano de Deus. O pecado nos afasta do Senhor. E Ele, a cada dia mais, a cada tempo, Ele fica irado com o pecado, a sujeira do homem. Como nós muitas vezes vimos algumas notícias, não é assim? Você vê aquela notícia, por exemplo, de um pedófilo, como você se sente? Quando você, às vezes, tem até alguns vídeos que mostra, gente, é repugnante aquilo, não é não? A gente não sente nojo com aqueles tipo de coisa? A gente não tem raiva, nojo daquele que espanca um idoso, né? Às vezes vídeo que a gente já viu aí, né? Um idoso sendo espancado, às vezes por um próprio da sua família, sendo espancado ali, sendo machucado, apanhando, ou um animalzinho, até com o animal a gente fica assim. Eu sou defensora dos animais, vocês sabem, né?
porque eu sou apaixonada por animal, cachorro, gato, qualquer coisa. E quando eu nem assisto, gente, sinceramente, eu não assisto. Às vezes alguém, assiste esse vídeo, que dó, eu não assisto, porque eu não consigo imaginar como é maldade no coração das pessoas. A gente fica assim, não é? A gente olha e fala, como pode ser tão mal assim? Como pode as pessoas fazerem esse tipo de coisa? Você tem um coração tão mal desse jeito? Irmãos, imagine Deus que vê tudo. Deus que não precisa de vídeo, porque Ele vê tudo já está tudo certo lá. Deus, Ele olha todas as coisas, e Ele olha o coração, Ele sabe da maldade do coração de todos. Todos que têm a maldade no coração, sobem até Deus. Então imagina como Deus às vezes não quer vomitar com nojo do pecado que está cada vez mais, reinando. E aí nós vimos que a perversidade, ela não agrada a Deus, o pecado excessivo, o pecado, porque existe, irmãos, a diferença. Deus, Ele ama o pecador. Ele ama o pecador porque Ele nos ama, nós somos pecadores. Mas existe uma diferença em você ser pecador e você ser iníquo, e praticar iniquidade. O pastor sempre ensina isso. A diferença de pecado e iniquidade. Ou você ser um pecador e você viver na prática do pecado. Deus, Ele olha para o nosso coração, Ele vê que o nosso coração tem a tendência para o pecado, e a gente às vezes até peca, mas Ele olha o nosso coração, que a gente não queria fazer aquilo, que nós nos arrependemos, Senhor, não perdoa porque eu fiz isso, e Ele olha, e Ele se agrada disso, nesse coração arrependido, Ele se move com isso, Ele se agrada do nosso coração arrependido. Mas sabe aquela pessoa que está na prática do pecado, e ela vive naquilo, naquela imundícia do pecado, e ela gosta daquilo, e ela pratica aquilo, e mesmo que ela não quer mais fazer aquilo, mas ela está dominada por aquilo domina ela, isso é iniquidade, e Deus não se agrada disso, gente. Deus não se agrada da perversidade, Deus não se agrada do pecado, o pecado abundante, o pecado que já está contaminado. Esse tipo de pecado, Deus não se agrada disso. Na verdade, Deus não gosta de nenhum pecado, mas vocês entenderam o que eu quero dizer. O pecado que as pessoas estão dominadas já por ele, a maldade totalmente dominada no coração. E nós vemos que o que é perversidade? O que significa? É uma característica daquilo de quem é perverso, que a malvadeza, maldade, ato ou comportamento perverso, gênio ou caráter ruim, tendência para o mal, facilmente corrompido, em que há corrupção, depravação. No jurídico, no direito, é o ato que, demonstrando excesso de crueldade, é praticado com o propósito de ocasionar um prejuízo ou sofrimento ou dano maior à vítima. Então, isso que é perversidade, é isso que é ser perverso. Isso que é ser perverso. É a corrupção, é fazer para prejudicar, a maldade. E aí nós vimos na palavra do Senhor, no texto que nós lemos, que Deus, Ele estava muito irado com a perversidade que estava naquele tempo, no tempo de Noé. Ele estava muito entristecido, diz aqui que ele doeu o coração de Deus, e ele se arrependeu de uma forma que doeu o coração dele de ter criado o homem. Olha o que eu criei, olha a situação desses homens, olha a situação dessas mulheres, olha a situação desse povo, que era para me adorar, que era para estar perto de mim, mas olha a situação que eles estão vivendo. Deus estava assim, Ele viu como estava ali, e isso era o geral, essa perversidade era num contexto geral ali, não se salvava, bem dizer, ninguém, todos perversos, todos contaminados. E olha só, mas e as crianças, pastora? Por que Deus não chamou, além dos animais inocentes, por que Deus não mandou ir as crianças também para a arca? Você sabe por quê? Mesmo que as crianças, elas não tinham pecado, eram inocentes, mas elas já estavam contaminadas pelos seus próprios pais. E Deus já sabia o futuro daquelas crianças, que seria a perversidade, porque elas já estavam contaminadas, mesmo que elas não eram ainda ali. Então, eu penso desta forma, por que Deus não chamou as crianças ali? Nunca ninguém pensou nisso, talvez, Por que será que Deus não chamou as crianças? Porque elas não tinham pecado. Mas a contaminação já estava tão terrível ali naquela época, já estava tudo contaminado, que provavelmente até as crianças praticavam atos até pecaminosos. Então, estava terrível ali.
já estava tudo contaminado, e aquilo subiu no coração de Deus, aquela maldade subiu no coração de Deus, aquela perversidade, a iniquidade, as pessoas não queriam saber de nada, só pecar, só viver no pecado, só viver nos vícios, na corrupção, na maldade, praticar o mal. E Deus, ele se entristece com aquilo, né? Deus, ele fica irado, e ele fala que ele ia trazer o juízo. E pela palavra nós vimos que a ira de Deus vem em ocasiões em que a perversidade está tomando conta. Então, em algumas situações aconteceu isso na Bíblia, que Deus, ele traz o juízo dele no geral, para uma cidade ou para um povo, porque no Egito foi assim também, com Moisés, se vocês acompanharem lá, Deus, ele trouxe o juízo para algumas pessoas ali, né, que estavam contra. Deus, ele traz o juízo, quando está no geral ali, quando está tomando conta a perversidade, né, está muito contaminado, Deus traz o juízo. E aqui a gente vê que Deus, ele estava trazendo o juízo. Olha o que diz em Romanos, leia, eu queria que você lesse na sua casa, Romanos, o capítulo 1 inteiro, que fala sobre o que nós estamos falando hoje. Fala sobre isso. E olha o que diz no versículo 18. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. A ira de Deus é revelada dos céus. Aí você vai ler lá em Romanos 1, quais são essa perversidade. E lá fala, homens deixando o seu uso natural, se envolvendo uns com os outros, mulheres deixando, né, o uso natural e se envolvendo umas com as outras. Lê para você ver a perversidade da época, e Deus falando sobre isso, ali em Romanos 1. Então, quando há perversidade no geral, que está tudo contaminado, é a tendência de vir a ira de Deus. A ira de Deus vem. Foi assim também, né, foi ali no dilúvio, no versículo 5 diz que a Bíblia, que o coração do homem estava inclinado somente para o mal. Deus, ele olhava o coração, e o coração do homem estava voltado para o mal. Estava inclinado somente para o mal. Em outra ocasião, que vocês conhecem também na Bíblia, que nós não vamos ler o texto, mas é sobre a cidade de Sodoma. Vocês viram ali o que aconteceu. Quem conhece, né, a história, sabe disso. Estava a mesma situação. O povo dali estava totalmente contaminado. Gente, tem uma ideia de como estava contaminado aquele povo, que os homens daquela cidade queriam fazer sexo com os anjos. Olha a perversidade disso. Eles queriam, né, e até Ló fala assim, não, eu dou até minhas filhas, olha a situação que Ló chega. Ele fala, não, eu dou até minhas filhas virgem para vocês, fazer o que querem com elas, mas não mexa nesses homens, porque Jó sabia quem eram aqueles homens. Ló sabia quem eram aqueles homens, e eles queriam de todo jeito. Aí os homens, que eram os anjos, cegaram os homens dali, né, da cidade, para que não acontecesse nada, porque o juízo de Deus viria naquela cidade, por causa dessa perversidade, por causa do pecado abundante, tomando conta daquela cidade. E a gente viu o que aconteceu lá, através da intercessão de Abraão, Ló é tirado daquela cidade com a sua família, e nem todos saíram ali. Os anjos falam, chama todos da sua família para tirar, e Ló foi falar com os genros, e eles acharam que era brincadeira, não foram, foi só as filhas de Ló, e foi a esposa de Ló, mas a esposa ainda estava com o coração lá, em Sodoma, ela saiu de lá, mas não querendo sair disso, e aí ela olha para trás, e vira uma estátua de sal, né, que a Bíblia fala. Então, quando veio o juízo de Deus ali, quando estava perverso todo mundo, estava tudo contaminado, veio a ira de Deus. E Deus, em todas essas ocasiões, meus queridos, Deus, ele livra o justo. Deus sempre olha para o justo. Você vê que Noé, diz a Bíblia, que Deus, ele viu benevolência, né, em Noé. Deus, ele viu como Noé era justo,
como Noé era, seguia em meio a toda aquela contaminação, em toda aquela corrupção daquela época, em tanto pecado dominando, havia um justo ali, uma família de justo ali. E Deus olhou para o coração de Noé. E antes então de vir aquele juízo sobre a terra, que Deus ia destruir tudo, antes de vir o juízo, Deus, ele traz, ele fala com Noé, e ele tira ali Noé. E o Senhor fala: entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Olha que coisa linda, que Deus fala para Noé: você é o único justo, Noé, que eu encontrei nesta geração. Isso é forte, irmãos. Deus ia trazer o juízo sobre a terra, mas ele tira o justo primeiro. Aí vem o juízo, depois que ele tira o justo, e ele fala: e que eu e você sejamos o justo desta geração. Amém? Que sejamos o justo, que nós não contaminemos com este mundo, com a perversidade que está esse mundo a cada dia. Que Deus possa olhar em nosso coração e ver a diferença entre onde que todos estão indo para a maldade, todos estão caminhando para o egoísmo, todos estão caminhando para o pecado. Que Ele ache em nós justiça, que Ele ache em nós verdade, e que nós nos colocamos diante do Senhor a cada dia de joelhos, e pedimos a misericórdia do Senhor para nós, e falamos: Senhor, que o Senhor nos conserve assim, que o Senhor me conserve em santidade, que o Senhor me conserve justo, Senhor, que o Senhor me conserve na verdade, que eu não me desvie deste caminho, que eu não me afaste dos teus ensinamentos, me ajude a não contaminar com este mundo. Eu preciso do Senhor me fortalecendo, que possamos fazer isso todos os dias, meus irmãos, nos mantermos justos na presença do Senhor, nos mantermos fiéis na presença do Senhor, mesmo com este mundo a cada dia contaminado, que possamos ser o justo desta geração, aleluia, que possamos ser justos dessa geração, que como Abraão, sejamos intercessores da nossa família. O tema desta mensagem é minha família na arca. E ali nós vimos que Abraão, ele intercedeu pelos justos de Sodoma. E ele estava intercedendo pela sua família. Ló era seu sobrinho. Ele sabia que Ló estava lá. E através da intercessão de Abraão, Deus, ele tem misericórdia de Ló. Deus tira Ló antes de vir aqui Sodoma ser destruído. Deus, ele vem e tira a família de Ló. Foi através da intercessão. Que nós também sejamos assim. Que nós sejamos intercessores na nossa família. E eu creio que por causa da nossa intercessão, por nós orarmos constantemente, o pastor sempre tem falado aqui, irmãos, ele sempre tem falado aqui. Domingo mesmo ele falou sobre isso. Que possamos nos colocar de joelho pelos nossos familiares. Que possamos, ele fala sempre aqui, o pastor, você diz que ama a sua família, mas você nem ora pela sua família. Que possamos ser intercessores por eles. Que possamos nos colocar na brecha pelos nossos familiares, principalmente os da nossa casa. Principalmente os nossos ali, os nossos filhos, o esposo ou a esposa. Principalmente, nós precisamos colocar de joelhos, interceder por eles, para que eles também não sejam contaminados com este mundo, que a perversidade não alcance o coração deles, que eles conheçam a arca que é Jesus, que eles possam entrar com a gente nesta arca, que eles possam estar com a gente na arca, seguros. E nós temos que ser intercessores pela nossa família, nós temos que interceder por ela, clamar pelos nossos familiares, não permitir que o pecado abunde na nossa casa. Outra maneira também de colocarmos nossa família na arca, é pregando a palavra, é pregar o arrependimento. Nós precisamos fazer isso. Olha o que aconteceu na cidade de Nínive, vocês conhecem. E havia a ira de Deus na cidade de Nínive, porque estava na mesma situação, perversidade total na cidade de Nínive. Você sabe que é por isso, por este motivo que deixa eu, agora são tantos nomes que eu estou citando para não esquecer o Jonas,
né? São tantos, é Ló, Jonas, é Jó, confunde, né? Jonas fugiu. Você sabe por quê? Porque ele estava com medo. Porque a cidade de Nínive era terrível, os moradores de lá, eles matavam, eram violentos. Então, quando Deus fala para ele ir para aquela cidade, porque ele ia mandar ira naquela cidade, mas ainda ele deu uma chance, ele falou, vai lá ainda pregar o arrependimento para aquele povo, eu vou dar uma chance ainda para eles, porque eu vou mandar ira lá, vou destruir. Deus já está virado com a cidade de Nínive, e aí Deus chama Jonas, e o que ele faz, eu não, estou fora, não vou para lá não, ficou com medo, mas a gente sabe o final da história. Ele foi com medo e tudo, não querendo ir, ele foi, porque ele sabia que ele tinha que obedecer, só ia trazer maldição para a vida dele. E aí ele foi, e ele entra naquela cidade, e ele começa a pregar o arrependimento. E aí o que acontece, gente? O povo se arrepende, e ele fica indignado. Jonas fica indignado, mas o Senhor falou que vai destruir, agora o Senhor está tendo misericórdia desse povo, e começa a reclamar lá debaixo, dentro daquela arvinha lá. E ele começa a ficar irado, e ele fica bravo, porque o povo se arrependeu. O Senhor, e eu fiz tudo isso, Senhor, mas era o propósito. Ele pregou arrependimento, e a ira de Deus não veio mais sobre a cidade de Nínive, por causa de Jonas, por causa dele ir lá pregar, e nós temos que pregar para a nossa família, meus queridos. Se você não pregar, mas se eu pregar, eu tenho medo de pregar. Jonas, eu tenho medo de falar a verdade, pastora, para esse meu familiar, porque depois vai virar cara para mim, depois não vai querer mais falar comigo, a gente vai perder a boa vizinhança, a gente vai perder a política do bom relacionamento, eu vou constranger, volta tudo de novo, falar, né? Não quer constranger, não quer viver ali, vamos ficar amigo. Então, para ficar amigo, eu concordo com o que você está fazendo aí, você fica na sua, eu fico na minha. Irmãos, nós temos que pregar o arrependimento. Nós temos que falar o arrependimento para os nossos filhos, que é onde eles estão errando. Nós temos que pregar o arrependimento, sim, para um esposo, para a esposa, para os outros parentes nossos. Nós temos que falar, claro que é tudo com amor. Você não tem que chegar e ficar acusando e apontando o dedo e falar que vai para o inferno, não é desse jeito. Nós temos que pedir direção de Deus, e não pedir para Ele, Senhor, me dá oportunidade que eu possa falar. Sabe aquele momento em que a sua cunhada vem falar com você, vem desabafar, aí você fala assim, olha, você sabe por que você está vivendo isso? Porque você está fazendo isso, isso e isso, você está longe de Deus, você está fazendo errado. É o momento da gente falar, da gente sim, pregar o arrependimento, se arrependa, volte-se para Deus, mas com amor, para que as pessoas possam ver que a gente ama elas, que a gente quer o bem delas. A gente não está julgando, não está condenando. Então, que a gente possa fazer isso. Teve uma ocasião que eu mandei um áudio para uma pessoa da minha família, porque eu estava vendo que ela estava cada dia mais indo para o mundo, era uma menina de Deus, cristã, mandei mensagem, falei assim, olha, eu não estou te julgando aqui, eu estou dizendo do que eu estou vendo, como você está, cadê aquela moça de Deus que você é? E cuidado, porque um abismo chama outro, cuidado com as companhias. Eu falei, ficou triste comigo, bravo, não importa, eu amo ela, eu amo essa pessoa, e eu quis falar para ela, que realmente ela está caindo numa destruição para a vida dela. Eu não quero isso para minha família. Então a gente tem que falar. E não é ficar falando, fofocando. Porque às vezes o que acontece em famílias é assim, né? Fica aquele monte de fofoca. Ai, você viu fulano, você viu lá seu cunhado, olha, isso aqui. Nossa, você viu que ela. Olha o jeito que ela está fazendo, olha o que ela está fazendo. Fica aquelas, sabe, conversinha em família, as fofoquinhas em família que todas têm. Né? Aquela que não tem, tira a primeira pedra. Então fica lá, e a fofoquinha, e ninguém fala direto para a pessoa, ninguém vem, chega e fala assim, olha, estou aqui porque eu quero o seu melhor, eu quero o seu bem, e estão falando muito de você, mas eu não quero ficar falando pelas costas, estou aqui para falar para você, se arrependa, volta para Deus, se firme com Deus, é assim, nós temos que pregar, porque quando há arrependimento, evita a ira de Deus, como nós falamos, Deus ele ama um coração arrependido. Quando a gente peca e a gente se arrepende, Deus não traz a ira dele, não vem sobre nós, porque ele tem visto o coração arrependido. Então, Nínive foi livre disso, da ira de Deus, como aconteceu com
um dilúvio, como aconteceu em Sodoma, Nínive foi livre naquele momento, porque houve arrependimento. Olha só, então nós temos que pregar. E outra maneira de nós levarmos a nossa família para a arca, de nós colocarmos, nós devemos discipular a nossa família. Discipular é ensinar os princípios da palavra de Deus. Quando você ensina os princípios da palavra de Deus, você está ensinando o caráter. Quando você ensina os princípios de Deus para os seus filhos, pais, você está ensinando caráter a eles, porque a Bíblia, você não precisa, você vê sobre caráter, a gente fala sobre os bons princípios, está tudo na Bíblia. Como você ser um bom cidadão, não roubar, não matar, você ser uma pessoa de bem, está na Bíblia. Então é só ensinar a Bíblia. Ensina a Bíblia para os seus filhos. A ética, tudo está na Bíblia. Tudo. Você vê que em Provérbios fala até daquele que rouba no peso. O comerciante lá que rouba no peso, fala até sobre isso. A Bíblia tem resposta para tudo e ela tem os princípios que nós temos que seguir. E o que estão querendo terminar hoje, acabar nos mundos atuais? Com os princípios da palavra de Deus. Cada dia mais. Então nós temos que discipular os nossos filhos, nós temos que discipular a nossa família. Sabe o que tem acontecido hoje? Inversão de papéis. Infelizmente, irmãos, eu quero falar para vocês de uma inspiração que eu recebi, só para descontrair. As gerações. Eu quero falar para vocês da geração da Noninho. A geração da Noninho, sabe qual é? Inspiração, hein? Que eu recebi, não vi isso em lugar nenhum, eu recebi inspiração. Inspiração da Noninha é: me dá, me dá, me dá, me dá danoninho já. Me dá danoninho já. Me dá danoninho já. Me dá. Lembrou? Sabe qual que é a geração da Noninho? É a geração da birra. É a geração que quer tudo. Me dá, eu quero. Me dá, eu quero. É a geração da Noninho. Hoje o que nós temos visto é isso. O filho pede, o pai vai dar. Às vezes sacrifica, não ensina a criança mais, que não é o tempo, que não é o momento, dá tudo. Geração da Noninho, me dá, eu quero. Faz birra se não der. Ah, temos que dar, vai criar um trauma na criança. É isso que eu ouço ainda hoje, quando vai corrigir. Esses dias eu falei, uma moça, eu falei, ó, fui direta, da igreja, não quer vir na igreja mais. Aí eu falei para ela, aí me perguntaram, eu falei, isso que acontece, né? Deixa de ser filho de Deus, se parar de vir na igreja, porque quando bati, eu falei assim, ó, já vou direto, vai para o inferno. Ai, vai traumatizar a moça, adolescente. Ué, gente, é assim, então é tudo me dá. Ai, ele vê o amiguinho lá que tem um celular, com 5 anos, aí vê o amiguinho lá que tem um celular, e ele também quer, tadinho, né? Aí ele fica lá, e quer o celular, e vai lá e dá o celular. Geração do Danoninho, me dá, eu quero, e tudo bem, dá tudo que tem, tudo que quer. Não ensina a conquistar, não ensina a esperar, porque nós temos visto hoje crianças ansiosas, crianças sem paciência hoje, crianças que não sabem esperar, porque me dá, eu quero, é na hora deles. Então você como pai, mãe, nós temos que ensinar os nossos filhos, os netos, não é a hora que quer. Você está acabando, se você fica fazendo isso, você está tirando da arca. Você está tirando, você não está colocando na arca. Você está tirando. Aí tem a geração, inspiração, hein? Em geração todinho. É geração todinho. Tadinho do menino. Tadinho da menina. Deixa dormir, está tão cansado. Tadinho do menino. A mãe, o pai quer... Vamos lá, menino, vamos lá ajudar a lavar o carro. Tadinho do menino, estudou aí, está estudando muito aí em casa, na internet, está aí, vive no computador. Chama para lavar a louça. Tadinho da menina, deixa a menina. O pai fala, né, para a mãe, tadinha da menina, deixa aí.
Hoje não precisa, é a geração todinho, tudo é todinho, tadinho dele, tadinho. Irmãos, eu me lembro, ó, quando Deus estava me trazendo essa inspiração, o Espírito Santo me fez lembrar, eu acordava 5 horas da manhã, ia trabalhar em Campinas, eu trabalhava na Carolina Florence, num consultório de dentista não, que fazia prótese para dentista, sabe? E eu trabalhava nesse consultório, eu acordava 5 horas da manhã. A minha avó, bonitinha, já deixava o meu leite, ela sabia que eu não gosto de leite quente, eu não gosto de nada quente demais. E ela sabia, ela deixava o meu leitinho lá, ó, tadinho, né? Ela fazia isso comigo, mas eu era trabalhadora. Aí ela deixava ali o leitinho quente, já esfriando, quando eu levantar já tinha leitinho morninho para mim, ai que bonitinha. Minha avó, já está 89 anos, uma benção, minha avó, amo minha avó. E ali, eu ia trabalhar às 5 horas da manhã. Pegava, irmãos, ônibus lotado para Campinas, de ônibus, lá de casa até a rodoviária, da rodoviária para Campinas, lotado, né? E aí, não era só isso, quando eu ia visitar os consultórios de dentista, então eu pegava às vezes 10 ônibus por dia, porque eu ia do consultório, lá pegava prótese, levava lá, pegava o molde, levava para lá, e era assim, pegava 10 ônibus por dia. E depois, eu chegava à tarde, vinha embora 6 horas, lotado, ia direto para a escola. Ia para a escola. E aí, claro, cansada, às vezes de ficar pescando na hora da aula, mas estava ali. Hoje, irmãos, a gente não quer mais que os filhos passem por isso. A gente não quer mais. Tadinho dele, olha a geração todinho. Tadinho dele, tadinho, menino, deixa o menino, deixa a menina. Né? A gente quer, aí, olha a geração que só quer dormir, geração que não quer conquistar, não quer deixar o menino ter responsabilidade, geração todinho, né? Não quer, não põe para fazer, porque tem dó. Para de ter dó, irmãos. Você lembra como que era a sua vida, como foi difícil? Você lembra? Você sabe qual geração que nós temos que ser? Ela vai saber. Geração gemada. Geração ovo de pata, que esse dia ela colocou lá no Instagram. Que saudade, meu pai, gemada com farinha. Outra geração boa. Geração que não fica doente. Geração gemada. Geração ovo de pata. Quem tomou ovo de pata aqui? Eu tomei muito ovo de pata. Geração ovo de pata. Que negócio de danoninho, tadinho que é. Geração gemada. E eu vou muito mais além, ainda que já não é minha geração não, porque eu já estou mais na molezinha ainda. Porque tem a geração da enxada. Né, Marilson? Olha lá. Isso aí é boa. A geração da enxada, a geração da roça, né, Fátima? Vê aí, ó, vê essas mulheres, se fica aí parado. Veja o meu sogro está com os 2 joelhos estourados. Meu sogro está com um problema no joelho, o bichinho não quer ficar parado de jeito nenhum. O velhinho não tem como parar o velhinho, porque o velhinho quer andar para todo lado, porque geração da enxada, geração que era, o pai não tinha todinho para ele não, seu pai tinha dó? Não, fazia trabalhar, vai trabalhar menino, vai trabalhar, vai lá. Eu com 14 anos, eu pegava ônibus, morria de medo, eu ia de Paulínia a Campinas pagar a Caixa Econômica, que era financiada a casa, e eu morria de medo, tinha que preencher cheque, 14 anos, e eu ficava morrendo de medo, que eu tinha que pegar ônibus, e hoje, nossa, não deixa o menino sair na rua, é muito perigoso esse mundo, ai não deixa fazer isso, ai não pode ir ali, ai não pode isso, ai todinho, não pode nada hoje, medo de tudo, os pais criam ali, ó, na sua arca, só que estão tirando da arca principal. Temos que tomar cuidado com isso, irmãos. Nós temos que ser da geração da gemada, do ovo de pata, que não tinha moleza não. Né? A geração, tem uns mais antigos, que é ovo cru. O pai dava lá, tomava ovo cru, credo. Mas vê se fica doente o bichinho, não fala mais nada. Hoje, qualquer coisinha já está ficando doente, porque não cria imunidade, porque não pode pôr o pé na areia, não pode sujar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não pode brincar na rua, está tudo com dor de coluna já, obesidade, está tudo com
com um monte de doença. Por quê? Não brinca na rua, não faz mais nada, porque o mundo está perigoso, não sei o quê, não pode sair na rua, não pode pegar, não pode ir numa padaria, porque esse mundo. E aí a gente fica aí. É a geração todinha. Ah, tem outra geração também. Inspiração. É a geração Nutella. É a mais nova. Geração Nutella, não sei nem o que é isso, viu, gente, direito. Geração Nutella. Eita, essa geração é aquela que só quer o melhor. Tudo bem a gente querer o melhor, né? Tudo bem. Só que a geração insatisfeita. Esses dias eu estava na convenção com o pastor lá estadual e Deus me trouxe isso. Hoje crentes estão assim, pessoas estão assim, não se comovem facilmente mais na igreja, não choram mais na presença do Senhor. Para ele tirar uma lágrima dele, para ele levantar e dar um glória a Deus, nossa, tem que estar um culto assim, ó, tem que estar do jeito que ele quer, tem que estar, o louvor não pode errar nada, a pregação, o pastor tem que estar ali, ó, tinindo, tem que saber teologia, tem que estar a Bíblia inteira, porque senão, a geração insatisfeita, não consegue agradar mais, é a geração, porque foi criada assim, o mimado, se não for Nutella, não quero, é assim, a geração dos mimados, tudo mimado, gente, dá tudo que quer e fica lá, e aí não quer mais nada, porque já tem tudo, é a geração insatisfeita. Não é a geração, quando eu comecei na igreja, geração de chão batido, não tinha vidro, uma benção, fogo caía, sabe a geração do jovem hoje? Acampamento tem que ser resort, tem que ser em campo, com aquelas coisas radicais lá, tirolesa, né? Só tem que ser assim, senão não vou. Os acampamentos nossos, da nossa geração, da gemada, eram os acampamentos em escola, eram os acampamentos que a gente dormia tudo amontoado, com cheio de chulé lá, os meninos somente, né, Ivone? Era a geração que a gente não dormia à noite, ficava bagunçando, mas era uma bagunça sadia. Eu era uma delas que bagunçava, mas não acampamento. Sempre recebia lá notificação. Eu era muito animada, sempre fui. Ganhava troféu nas gincanas, ganhava troféu de maior animação. Era a minha equipe. E aí, gente, era uma coisa gostosa, nosso acampamento. Tocava um louvor, era uma nota lá, Deus está. Uma notinha só lá aquelas 3 notinhas que às vezes os músicos tocavam, mas era uma unção, a gente sentia a presença de Deus, chorava, se mandava. Hoje tem que ser worship, tem que ser um negócio mais assim, tem que ser uma coisa mais, tem que ter fumaça, tem que apagar, porque aí não sente a presença de Deus. Se nós não estamos sentindo a presença de Deus, irmãos, com o toque da guitarra, com uma palavra aqui que é lançada, tem que tomar cuidado. Geração Nutella, geração insatisfeita, geração que não está satisfeita com nada. Para você agradar tem que ser muita coisa, tem que fazer muito para agradar os crentes hoje, tem que pôr ar-condicionado, tem que pôr estacionamento, porque se não tiver estacionamento, eu não vou na igreja com o meu carro, eu vou deixar na rua. Se não tiver ar-condicionado, uma cadeira confortável, eu não vou na igreja. Vai aprender com os africanos, começa a assistir lá aos cultos africanos para você ver, que coisa mais linda aquilo, o povo louva com alegria, e vai na igreja, às vezes até descalço, e louva a Deus, e pula, não tem essa frescura não, dessa geração Nutella hoje não, para com isso, frescura, nada está bom para o crente hoje, nada está bom para os seus filhos hoje, por quê? Criação, mimado, tudo crente mimado. Eu vi uma vez uma pessoa falando, sobre o pastor, que ele falou assim, os irmãos não gostam desse tipo de coisa, porque a gente está falando sobre reserva de culto, né, por causa dos cultos dessa época, então,
tem aquele que eu mando para vocês, o Simpla, né? E aí a gente tem que fazer a reserva, por segurança, tudo. E aí tem um pastor que falou, aí ela contando para mim, que ela tem que ficar mandando o WhatsApp, fazendo a reserva, todo mundo da igreja. Porque o pastor falou, tem irmãos que não gostam disso. Tem irmãos que não gostaram, tem irmãos que não sabem. A gente está assim, irmãos. A gente tem que ficar fazendo tudo para agradar os crentes hoje. Que coisa, irmãos. Está cansativo isso, viu? É muito cansativo. Crente Nutella. Para de criar os seus filhos dessa forma. Crie responsabilidades neles. Por que hoje cristão, filhos, já não quer mais servir a Deus? Aí o pastor estava falando com a gente esse dia, nós comentamos sobre isso aqui. A preocupação nossa com as crianças aqui, dos líderes futuros. Por quê? Tadinho do menino, né? Não vamos deixar ele fazer muita coisa na igreja, não. Aí tem pais que são tão cegos, irmãos. A gente já viu tanta situação aqui, que às vezes vem dar uma desculpa para nós. O menino não quer sair da igreja, pastor. Ele vai para outra igreja, porque lá no Freedom, ninguém dá atenção para ele. Lá no grupo de jovens, ele não está se adaptando lá, tadinho. Então ele quer, pastor, então ele vai sair, ele vai para outra igreja. O filho está enganando o pai direitinho. O filho está enrolando o pai, ele quer sair para o mundo, quer fazer coisa errada, e ele fica jogando aonde? Na igreja, ele fica jogando no grupo de jovens, que é uma mentira isso, porque aqui só não tem comunhão quem não quer, porque a gente tem grupos sim discipuladores. Se a mulher não quer ter comunhão é porque ela não quer, porque nós temos grupo discipulador, nós temos essas atividades nos grupos missionários. Os grupos de jovens estão aqui, eles se recebem bem, mas às vezes as pessoas estão querendo o mundo, estão carregados com o coração lá no mundo, e eles querem arranjar desculpa para sair da igreja. E o pai, tadinho, aí deixa o menino ir, deixa o menino sair. O pastor chamou a atenção do líder, ele é filho do irmão, chamou a atenção porque não veio na escala, porque se o pastor vai chamar a atenção daquilo que fez errado, o pastor não fica chamando a atenção de todo mundo aí à toa, não está perseguindo ninguém, o pastor só está cobrando aquilo que é responsabilidade para fazer, e não é assim? A gente tem que cobrar responsabilidade na obra de Deus. Temos zelo pela obra de Deus. E se a gente vai chamar a atenção, eu chego para o Eduardo e falo, Eduardo, por que você chegou atrasado? Você tem responsabilidade. Ele tem que receber. Aí sabe o que acontece? O pai chega e fala assim, o filho chega, pastor, você precisa ver o jeito que o pastor falou comigo. Nossa, me humilhou na frente de todo mundo lá no altar. Aí o pai, tadinho. O pai, tá bom, filho, deixa, Deus, né, vai cuidar de você, não vai mais não. Não vai mais não. Entrega o seu cargo, você não precisa passar por isso. Aí o que acontece? Tira do altar. Para com isso, pai e mãe. Chega firme. Você está errado, menino. Você está errado, você é indisciplinado, você está chegando atrasado, o pastor está certo. Olha a diferença. Crie os seus filhos com responsabilidade. A Adriele chegava para mim, mãe, eu lembro quando ela era do grupo de dança, que a Elaine era líder, na época pequenininha. Mãe, eu não vou, a gente vai para a casa da avó. Você liga para a Elaine para mim, para falar que eu não vou? Eu falei, não vou ligar nada. Que isso, menina, liga você. Mas eu tenho vergonha. Liga. Eu não vou ligar, e você vai ligar, porque é sua responsabilidade. Pequenininha, gente, eu fazia isso com a Adriele, firme. Você vai ligar. Ela pegava o telefone, mãe, eu não vou poder estar no ensaio, viu? Porque eu vou para casa da minha avó. Responsabilidade dela, criando desde pequenininha já com responsabilidade. Por que é responsável hoje no altar? Mais que eu até, aí não chega atrasada. Tudo certinho. Desde criança, ensinando a isso, a ter responsabilidade. Chegou com dinheiro uma vez da escola, lá no Parque das Nações. Pequenininha. Chegou com dinheiro lá. Falei, mas o que é esse dinheiro, menina? Um amiguinho meu que me deu, mãe. Eu falei assim, pode guardar esse dinheiro aí. Era na sexta-feira que nós vamos devolver.
Ah, mas ela que me deu, não fui eu que peguei. Eu falei, eu sei que não foi você que pegou, mas eu não sei, ela deu, não era para dar, às vezes a mãe dela vai ficar brava com ela. Cheguei na segunda-feira, falei, professor, olha, está aqui esse dinheiro, uma amiguinha falou que deu para ela. Ai, mas a Adriele, não, eu vi, não foi nada. Não, eu sei, professora, que ela não fez, mas eu estou aqui devolvendo. Hoje as crianças chegam com coisa que nem sabe de onde, o pai nem sabe de onde que é, não fala nada. O professor, eu fui professora, sei disso. Um dia eu entrei na sala chorando, para dar em outra sala de aula, chorando, os alunos ficaram assim, porque eu entrei chorando, por causa de uma humilhação que eu passei com uma mãe, porque eu chamei a atenção do filho dela. O menino perturbava a aula inteira, gente, pensa no menino abençoado. Menino, pensa, e eu com toda a paciência, amor, chama atenção, mas eu ia lá fora, falei, vem cá menino, ó, vamos conversar, aí o menino melhora um pouquinho, daqui a pouco, e temos que chamar atenção. A mãe veio reclamar comigo, por que eu chamei a atenção do filho dela? Olha a geração, irmãos, olha o que nós estamos criando, olha só isso. Por que está assim, geração de cristão desse jeito? Porque não tem um pai e uma mãe ali firme às vezes, porque você fica dando trela aí para o filho, fica dando moleza, tudo moleza. Olha o que você é hoje, o caráter que você tem hoje, porque seu pai não dava moleza para você, sua mãe não dava moleza para você, fica dando moleza aí para os filhos, tira da arca, gente. Nós temos que discipular, nós temos que ensinar, não entra no conto do vigário, não fica entrando nessas coisas não, nessas conversinhas aí do seu filho, da sua filha. É para você defendê-lo sim, claro, você vê que foi uma coisa absurda, você vai defender seus filhos, não estou dizendo isso, mas estou dizendo para você analisar, irmãos, cuidado, nós temos que estar na arca, e sabe o que vai acontecer? A ira de Deus virá ainda, está bem perto, sabe por quê? Só não aconteceu ainda, porque tem muito justo ainda aqui na terra, amém? Tem muito justo ainda aqui, mas daqui a pouco, irmão, a gente tem visto muito justo caindo, muito justo entrando na perversidade, muito justo perdendo a santidade, se contaminando com esse mundo, a igreja de Cristo cada vez mais se contaminando com o mundo, é o que nós temos visto ultimamente. Então o que vai acontecer? Jesus vai voltar em breve, e está próximo mesmo Jesus voltar, porque a perversidade está tomando conta desse mundo, esse mundo está cada dia mais pecaminoso, cada dia mais nojento, subindo essa nojeira para Deus, e Deus virá, Ele fala disso, e lá no dilúvio, o céu se abriu para o dilúvio, para muitas águas, e matou todo mundo. Em Sodoma, o céu se abriu para vir fogo e enxofre do céu, diz a Bíblia, houve fogo e enxofre do céu, e agora, quando a arca se fechar, sabe o que é a arca se fechar? Quando o som das trombetas, como a Juju, a filha da Fernanda, que ela colocou lá para a gente, ela falou, mamãe, a trombeta vai tocar, mamãe, 5 aninhos, mas que trombeta, filha? É uma trombeta grande, mãe, e ela vai tocar no mundo todo. Mas por que vai tocar essa trombeta, filha? Porque Jesus vai vir nos buscar, mamãe. E essa trombeta, quando essa trombeta tocar, que está próximo, a arca vai se fechar, a igreja vai ser arrebatada, e o Senhor vai tirar o justo. Por isso que nós somos da teoria, né, do pré-tribulacionismo, não do mid, porque existe o pré, o mid e o pós. O pré é quando a igreja é arrebatada antes do anticristo, antes do grande tribulação. Por quê? Eu acredito baseado na Bíblia. Aqui, Noé foi tirado antes do dilúvio. Ló foi tirado antes da ira de Deus ali, acontecer em Sodoma e Gomorra. Então Deus, quando Ele traz a ira, Ele tira o justo. Então eu creio nisso, que nós vamos ser tirados aqui da terra, quando a arca fechar, o céu vai se abrir, sabe para quê? Para a ira de Deus. Aí fala em Apocalipse, dos cavalos e os cavaleiros. Fala em Apocalipse das taças que serão derramadas. Fala em Apocalipse dos selos que serão abertos. A ira de Deus virá sobre a terra, meus queridos. A ira de Deus, aí vocês não vão ver, espero, mas vão saber
o que vai acontecer aqui com a vinda de anticristo aqui que está próximo? Aí a ira de Deus vai vir. Vai acontecer. E que a nossa família esteja na arca. Que a nossa família esteja na arca. E para que a nossa família esteja na arca, nós precisamos interceder por ela. Nós precisamos orar pelas nossas familiares, pelos nossos filhos, cobrir eles com o sangue de Cristo. Nós precisamos pregar a palavra a eles, falar a verdade para eles quando é preciso, parar do todinho. Parar do todinho. Nós temos que pregar sim a palavra, a verdade. E nós temos que discipular. Nós temos que ensinar o caráter de Cristo. Nós temos que ensinar princípios da palavra de Deus para os nossos filhos, para os nossos familiares, para que eles entrem dentro da arca, para que sejam firmes e constantes, não pessoas insatisfeitas, pessoas inconstantes, porque o Nutella é insatisfeito, ele não está satisfeito com nada, ele é inconstante, uma hora ele está bem, outra hora ele não está. Nós temos que ser firmes, apesar de tudo, apesar das provas, apesar de todas as coisas, nós temos que permanecer firmes. Nós temos que ser firmes, porque a arca vai fechar, meus queridos. A arca vai fechar. E aí a ira de Deus virá. E nós temos que estar dentro da arca. Esteja dentro da arca. Esteja na presença do Senhor. Se preocupe com a sua família. Se preocupe com seus filhos. Olhe, comece a pedir a Deus direção de como você tem educado seus filhos. Como você tem ensinado a eles. Dê responsabilidade para eles. Dê responsabilidade. Ah, mas ele não sabe. Tem mães, meu Deus do céu, pais que dão banho nos seus filhos, já tem 7 anos, menino, está dando banho na criança ainda, meu Deus do céu. Que geração que você está criando? Que coisa que você está fazendo para o seu filho? Você acha que está fazendo bem para ele, cuidando dele desse jeito? Tadinho. Cuidado, você não está criando responsabilidade. Deixa ele fazer as coisas, às vezes quer fazer, você não deixa. Porque enquanto eles são pequenininhos, eles querem fazer, eles atrapalham, né? Quer lavar a louça, quer ajudar a pegar a vassoura. Aí você não deixa porque atrapalha. Aí quando é a hora deles fazer, eles não querem mais. Porque você não deixou fazer, eles não pegaram o gosto. É a mesma coisa de vir na igreja, irmãos. Eles amam vir para a igreja. Eles amam vir para a escola bíblica dominical. É ou não é? Tem criança que acorda mais cedo que os pais. Eles amam estar na igreja. Eles amam ir no culto infantil aqui na igreja. Eles amam estar na igreja. Só que aí, quando é para vir, você não traz. Você não ensina, não discipula na casa de Deus. Não traz para a escola bíblica, não traz para a igreja. Eu sei que essa época é diferente. Mas aí o que acontece? Quando vai chegar a adolescência, quando vai chegar nessa idade, irmãos, que é difícil, ele não vai querer mais. Porque você não traz quando é criança. Porque você deixa, ai, tadinho, deixa ficar com o pai, eu vou na igreja, o pai não vai na igreja. Ai, está cansado, né? Deixa a menina ter responsabilidade, sim. Trabalha a semana inteira. Você não fazia isso? Você não trabalhava? Você não estudava? Não falei o exemplo meu? Não trabalhava, não estudava? Não ajudava em casa? Eu ainda ajudava na minha mãe em casa, nas faxinas, na limpeza. Não vai morrer, não. Não vai, não. E agora que eles são jovens ainda, que tem mais responsabilidade, porque depois que a gente fica velho, não aguenta muita coisa mesmo. Mas enquanto são jovens, aí que tem que fazer. O jovem cuida das coisas de Deus, diz a Bíblia. O casado cuida das coisas de casado. É por causa disso mesmo. Enquanto é criança, é jovem, tem força, tem vigor. Põe responsabilidade na criança sim, deixa fazer. Para de ficar aí, ó. Ai, tadinho. E vamos pôr na arca os nossos filhos. Vamos pôr na arca os nossos familiares. Orando, intercedendo por eles. Pregando, falando a verdade. Doa quem doer. Fale, mesmo que seu filho vai ficar triste, vai ficar chateado. Fale a verdade. Seja firme com o seu filho, com a sua filha. Seja firme. Para de moleza. Seja firme. Não deixa moleza não. Você pensa que a Adriele tem moleza com nós? Tem 20 anos. Mas não tem moleza não. E graças a Deus que ela é obediente. Mas o pai dela é firme. Começou a namorar agora, né? Vai fazer 6 meses já agora, dia 19.
Mas a gente é firme com ela. Não vai ficar isso, a gente tem as regras. E ela segue. Não tem dó, não. Não. Firme. Tem que ser firme, irmãos. E tem que ensinar. Tem que discipular no princípio da palavra de Deus, no que a palavra revela. Tem que ensinar. Amém? Curva a sua cabeça. Que a nossa família esteja na arca. Você não ama a sua família? Você não ama? É o bem mais precioso que nós temos. É a coisa mais linda que nós possuímos, é a nossa família. E a arca, irmãos, vai se fechar em breve. Que possamos. A gente tem visto aí trocas de valores, esposos aí sendo dominados pelas mulheres não sábias. Mulher que já tirou marido da igreja, tirou família de igreja, porque a mulher, o marido chegou, pastor, falou, eu não quero sair, pastor. Mas minha mulher quer. Dominado, não sabe, não tem a postura de sacerdote no lar. Não é para ser machista não, sou totalmente contra isso, claro. Mas tem que tomar cuidado, tem entendido inversão de valores hoje. Que deixa fazer o que quer. Não tem firmeza. Temos que ser firmes, irmãos, porque o inimigo está aí. A ira de Deus virá sobre a terra. O pecado está abundando a cada dia. O pecado está crescendo, a perversidade está crescendo nos corações das pessoas. Coisas que a gente nunca ouviu falar, hoje a gente está vendo, ouvindo, cada vez mais normal está acontecendo. Algumas notícias que a gente vê já está comum, coisas que antigamente, imagina, perversidade. E só não aconteceu a ira de Deus ainda por causa do justo que está aqui. Mas é como eu falei, o justo tem se contaminado, até o justo tem caído, irmãos. Por isso nós temos que vigiar para a gente, nem nós perdemos isso, nos contaminarmos com o mundo, com os embaraços dessa vida, com as coisas dessa terra. Se preocupe com a sua salvação, se preocupe com a sua santidade, busque mais a Deus, fique firme dentro da arca, fica firme em Jesus. Você, sua família não é ainda, você não tem os seus filhos, você não tem o seu marido ainda, não tem a sua esposa na igreja, ore, interceda, fala, Senhor, eu intercedo, eu clamo pela minha família, mas seja você o justo, seja você a justa, seja você que vai levar a sua família para a arca, seja você que está ouvindo a palavra, seja você que está recebendo, não precisa ser homem não, pode ser a mulher de casa sim, e você que às vezes é a justa no seu lar, irmã, que seja você a que vai levar a sua família para a arca. Mas precisamos estar dispostos a entender, parar de ser inconstante, parar de ser insatisfeito, volte ao primeiro amor, onde coisas simples te agradavam, onde coisas simples faziam você sentir a presença de Deus. Hoje está tudo insatisfeito, porque só tem muito, né? Está tudo aí fácil, então não está mais satisfeito com as coisas, porque quando era difícil conquistar, quando era mais difícil as coisas, dá mais valor, a gente fica satisfeito, mas quando está tudo fácil hoje, tem muitas coisas fáceis hoje. Aí, o pessoal está em casa assistindo o culto, olha que beleza, fácil, né? Está fácil. Então está tudo, aí vai ficando cada vez mais insatisfeito. Então se você está assim, você não está mais para agradar você, ou para você sentir a presença de Deus, precisa de muita coisa. Para você sentir a presença de Deus num culto, o louvor tem que estar impecável, tem que estar com as luzes apagadas, tem que ter uma pregação tremenda, aí você sente a presença de Deus. Vai tirando isso, está errado isso, irmãos. A gente tem que sentir a presença de Deus, um passarinho que a gente vê lá fora. Eu vejo Deus ali. E lá em Romanos 1, vocês vão ver isso, que Deus se revela na natureza. Ele fala sobre isso, que Ele estava se revelando e as pessoas estão tão afastadas, tão iníquas, que nem viam. Deus se revela em tudo.
Em tudo a gente tem que ver Deus e se emocionar com as maravilhas de Deus. E sentir a presença de Deus nas pequenas coisas. Sentir a presença dEle. E procurarmos a cada dia a buscar os mandamentos do Senhor. Buscar o que Deus quer para a nossa vida. Não aquilo que a gente quer. Os nossos desejos. Porque a arca vai fechar. E que a sua família esteja com você nessa arca. Interceda, irmão, pela sua família. Ore pela sua família. Clame por ela. Pregue para ela. Discipule, fale a verdade. Ensine na palavra. Tenha tempo para pregar, para ensinar os seus filhos. Eu louvo a Deus, porque eu sei que tem muitos pais aqui na igreja que fazem isso com seus filhos. Que não fica esperando pela tia do cultinho. Não fica esperando pelo pastor, pela pastora. Pelo líder de junior, não fica esperando, não, ele é o que ensina, o que faz o filho orar, o que faz o filho ler a Bíblia. Tadinho, está cansado, quer dormir, mas fica lá no computador, fica lá no joguinho, lá a noite toda às vezes. É sério, irmãos, nós queremos a nossa família na arca, mas nós precisamos pagar um preço, e que a gente possa interceder mais ainda pela nossa família. Que a gente possa ser mais firme com os nossos filhos. Não é ser carrasco não, irmãos, não é isso que eu estou falando. Não é você chegar aqui agora, vai mudar tudo agora, hein? Não, não é assim também. Você tem que usar de sabedoria. Mas você tem que ser firme ali. Pedir direção de Deus. Porque eu sei que não é fácil ser pai e mãe. Muitas vezes eu cheguei para diante de Deus e falei, ai Deus, me dá direção, porque eu não sei o que eu faço agora nessa situação. Na criação da minha filha. Me ajuda, porque eu sei que não é fácil, tem momento que a gente não sabe o que fazer, mas pede direção de Deus, pede direção do Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, nós colocamos diante do Senhor agora, Pai, as nossas vidas, e nós colocamos diante do Senhor agora, Pai, os nossos familiares. Deus, nós queremos entrar na arca, Senhor, nós queremos estar na arca, porque sabemos que o juízo virá, sabemos, Senhor, que a ira do Senhor virá, porque esta terra está cada vez mais contaminada com o pecado, está mais perversa cada dia, praticando o mal, a corrupção, a destruição, querendo o mal um do outro. Deus, nós sabemos, Senhor, que isso, Senhor, acontecerá em breve. Deus, mas que possamos ser justos, Senhor. Ó Deus, os filhos de Noé entraram na arca, porque eles tinham um pai que ensinava a eles os princípios da Tua palavra. Nós não vimos na Bíblia, Senhor, os filhos de Noé rebeldes, os filhos de Noé não querendo entrar, os filhos de Noé contra o pai, falando que o pai estava maluco, que o pai estava doido. Não, porque eles sabiam quem era Noé, eles sabiam que Noé tinha um comprometimento com o Senhor, com a Tua palavra, e eles entraram na arca, obedeceram a voz do seu pai. Deus, porque Noé era justo, Noé ensinava, Noé intercedia pelos seus filhos. Ah Deus, e assim sejamos nós, Senhor, que possamos interceder pela nossa família, Pai, que possamos orar pelos nossos entes queridos, que possamos entrar na arca com eles, Senhor, que o Senhor nos use para pregar a verdade, falar do Teu amor, que o Senhor nos use para falar, ó Pai, que tem que ser falado, porque um dia a arca vai se fechar. Ah Deus, e se fechar e um deles ficar, não foi por falta de não falarmos, Senhor, mas que eles possam entrar conosco, que eles possam reconhecer, Pai, que eles possam reconhecer, ó Deus, que estão errados, que possamos ensiná-los, Senhor, a prosseguir no caminho do Senhor, que possamos discipular, Senhor, que possamos ter tempo, Pai, para isso, para discipular os nossos entes queridos, para fazer aliança de oração, como o pastor vai lançar agora este ano, 2021, e muitos nem estão preocupados com isso, não querem fazer aliança de oração nem com a sua própria família. Ah Deus, nos ajuda, porque aliança de oração é discipulado, Deus, aliança de oração é discipular o nosso familiar, é perder aquele tempo, mas na verdade nós estamos ganhando, Senhor, no mundo espiritual, mas é pagar um preço, Senhor, de estar ali, ah Deus, reunido com o nosso familiar, ensinando da Tua palavra, falando do Teu amor, falando do que está por vir. Deus, nos ajuda, Senhor, nos ajuda a levar Senhor, a arca aos nossos familiares, que é nosso bem mais precioso, Senhor,
Que a esposa ajude o esposo ajude a esposa a permanecer firme, Senhor, na igreja, na tua presença. Que os pais, Senhor, ajudem os seus filhos a serem cristãos verdadeiros, Senhor. Ah, Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nos ajude, Senhor. Nos ajude, Senhor, a permanecer na tua presença, Pai. Nos ajude, Senhor, a permanecermos firmes na tua presença, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Porque um dia a arca vai se fechar, mas que possamos estar do lado de dentro, que possamos ouvir o toque da trombeta, Senhor, que possamos, Senhor, ir com o Senhor, Pai. Ah, Deus, e levar os nossos familiares com a gente, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nos ajude, nos dá direção, nos oriente a cada dia, Espírito Santo, nos ensine, nos dê sabedoria para, Senhor, interceder, para pregar, para discipular, Pai, os nossos familiares. Ajude a tua igreja, Senhor, ajude o teu povo nesses tempos difíceis que estamos vivendo. O mundo cada dia mais contaminado. Não é fácil para o moço, para a moça, para a criança, Senhor, porque ouvem tantas coisas lá fora. Mas nos ajude, Senhor, a orientá-los, nos ajude a direcioná-los, Senhor, nos ajude, Senhor, a levá-los à arca, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, nós clamamos nesta manhã. Nós clamamos por cada família aqui, Senhor. Ah, Deus, eu peço a Ti, porque eu tenho uma família, Senhor, cristã. Eu faço parte desta família de Cristo. E eu desejo que os meus familiares, Senhor, os meus irmãos, ah, Deus, os meus filhos espirituais, que todos estejam dentro da arca, Senhor. Não só minha família de sangue, mas eu desejo também, Senhor, que esta família, todos estejam na arca comigo, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda, Espírito Santo, nos ajuda, nos livra, Senhor, nos ajuda a permanecer justos, santificados na Tua presença, Pai, não nos contaminarmos com este mundo, não nos contaminarmos, Senhor, com este mundo que está tão perverso, Pai, a cada dia. Nos ajuda, Espírito Santo, e que possamos estar juntos todos na arca, Senhor. No dia que virá a ira do Senhor sobre a terra, que possamos, Senhor, não estar aqui mais, Senhor. Que o Senhor possa nos levar, Senhor. Ó Deus, nos ajuda, Senhor, e abençoa as nossas famílias. Abençoe as famílias, Senhor, dos que estão nos seus lares. Abençoa, Senhor, a todos. Que possamos, Senhor, entender o propósito do Senhor para nós. Que possamos entender, Senhor, como é importante sermos justos e como é importante, Senhor, pregar a Tua palavra, interceder, discipular, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, nos ajude, Senhor. Muito obrigada, Espírito Santo. Aleluia, aplaude ao Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus, amém? Leva essa palavra no teu coração, irmãos. Deus, Ele coloca no nosso coração. Você vê que a gente ouve a voz do Senhor, porque às vezes a gente fala assim, mas a gente quer ouvir palavras, que Deus vai nos abençoar, que Deus vai dar um ano de vitória, que Deus vai dar um ano próspero, claro, e Deus tem falado assim com a gente, não é? Deus tem falado, tem enviado palavras proféticas assim, e nós vamos ser abençoados em nome de Jesus. O Senhor está com a gente, mas nós precisamos, irmãos, abrir os olhos, porque o inimigo tem roubado os nossos familiares, tem roubado os nossos filhos, tem tirado da presença do Senhor. Então nós temos que entender que daqui para frente vai estreitar, daqui para frente o pecado vai mais ainda ser presente, escancarado, como alguns países já. Tem alguns países, tem um país, a Holanda, por exemplo, pecado escancarado na praça pública. A gente tem visto isso já, está cada vez mais comum. Pecado dominando. Coisas absurdas que a gente nunca imaginar. E a gente não pode acostumar com isso. Em Romanos 12, 2 fala: não vos conformeis com este mundo. Nós não podemos conformar, irmãos, com o pecado. E aí o que mais tem acontecido? Crentes se acostumando com as coisas. Mas não tem problema, né? Mas isso é normal hoje em dia. É normal a criança querer fazer isso, a moça querer fazer isso hoje. É normal, né? Todo mundo faz. É assim, irmãos. Não vos conformeis com este mundo.
Nós não podemos seguir os padrões deste mundo. Nós temos que seguir a palavra. Amém? Mesmo que, às vezes, a gente tem que ser firme, a gente tem que ser duro ali, mas a gente tem que entender. E seja intercessor, principalmente, porque a gente, às vezes, não tem mais nossos filhos crianças, né? Nós não temos mais eles, não temos mais como, mas a gente pode interceder, né, pelos nossos parentes, para que eles estejam na arca. Ore para que todos estejam na arca com você. E pregue a palavra na oportunidade. Fale do amor de Deus, fale do pecado. Fale sobre a vinda de Jesus. Fale às pessoas. Fale sim. Mesmo que você vai perder o amigo por enquanto. Depois a pessoa, Deus vai trabalhando nela. E aí você pode ganhar um irmão em Cristo depois, além de seu parente, ser seu irmão em Cristo. Amém? Leve essa palavra para o teu coração. Que Deus abençoe.